Olá pessoal, meu nome é Josias Maltei, sou professor de matemática e nessa última rodada demos uma boa mitada, valorizamos 14,2 cartoletas, o que nos fez voltar a subir no ranking nacional e atingindo a posição de número 29. Alcançando essa posição, vamos tentar continuar subindo mais um pouquinho. O resultado já está sendo até melhor que o esperado. Muito embora a gente sempre espere ser o campeão do Nacional. Mas sabemos que isso é quase que impossível. Alguém vai ser, e 5 milhões e pouco não serão. Os nossos melhores jogadores foram René, com quase 2 cartoletas, Bruno Pacheco, Zé Ivaldo passaram de uma, Vitor Cuesta, a mesma coisa, Felipe Melo, ele era banco de reserva, mas dei sorte que ele entrou, fez 11 pontos, quase 12, e valorizou mais de 2 cartoletas. Ao mesmo tempo, posso dizer que dei um certo azar, já que Dudu pontuou bem abaixo do esperado e do potencial dele. Mas e vocês? Quantas cartoletas ganharam? Mitaram, zicaram? Fala aí nos comentários que a gente vai interagindo. Hora de vendermos todos os jogadores e partirmos para uma nova montagem de time. Agora, antes, eu quero convidar vocês a virem participar do nosso grupo gratuito do Telegram. Por lá, com pelo menos meia hora de antecedência, a gente divulga qualquer alteração que seja necessária fazer nesse time. A partir das últimas notícias que aparecerem, a partir das notícias dos próximos dias, o estado de espírito de cada time, tudo isso nos é importante. Então, em cima dessas informações, a gente pode fazer alguma alteração. E aí divulgo lá no grupo do Telegram, ele é totalmente gratuito. Para vir, para ficar com a gente, você só precisa mandar o seu nome e a sua cidade para esse número que está aí na tela. Fico aqui no aguardo e na torcida. Nessa rodada de número 30, a gente vai com o Everton, é o mais desvalorizado de todos, e é um bom goleiro. O sistema defensivo do Palmeiras tem sofrido gol com certa frequência, aliás, quem não tem nesse campeonato brasileiro. Os dois laterais, Samuel Xavier e Reinaldo. Reinaldo vem de menos 1,2. Não é tão confiável, mas ele tem um potencial ofensivo que pode nos ajudar. A zaga é praticamente uma barbada, não vão sem eles dois, Nathan Silva e David Braz. Aliás, daqui a pouco até isso vai nos trazer um probleminha, mas daqui a pouco eu mostro a vocês. No meio de campo, tá como provável, tomara que realmente joguem. Eu falo de Jean Mota do Santos. Aí você me diz, mas ele foi expulso. Só que o Santos joga no meio de semana e ele paga a expulsão. E a gente não pode desprezar 6 pontos negativos. É muita coisa. Assim como na zaga. Nathan Silva, 6,5 e David Braz, 4 pontos. Prachetes, que a gente já vem colocando há algum tempo. Nessa rodada a gente deu sorte, porque ele não entrou e Felipe Melo substituiu. Ederson vem de menos 0,6, talvez não seja o mesmo Ederson do primeiro turno, mas a média dele continua muito mais alta do que esse menos 0,6. Acho que vale a pena o risco. O risco não, a aposta nele, né? Na frente, Gabriel está como 0, mas ele vem de 0,4. O jogo é complicado contra o Atlético Mineiro, prognóstico dificílimo, mas sempre Gabriel tem um potencial de mitagem bastante alto. Fechando o ataque, Kleber e Taison. E aqui estão alguns problemas. Por exemplo, Kleber do Ceará, eu estou confrontando ele com Samuel Xavier e David Braz. Não quer dizer que eles vão quebrar uma valorização do outro. A minha intenção é que todos eles valorizem. Mas talvez um atrapalhe o outro, né? Esse de Kleber vou pensar com bastante calma durante a semana. Talvez tenham opções igualmente boas de ataque. Note que ele vem aqui com uma média bem interessante. Pontuou baixo nessa última rodada, mas esperamos que volte a pontuar bem. Esse aqui, Taison, eu não vou considerar. Ele já está no time. Eu só tiro com notícias dizendo que ele não vai para o jogo. Taison vem de menos 2,5, confronta Reinaldo do São Paulo. Se eu tiver que tirar alguém, eu tiro o Reinaldo, que vem de menos 1,2, e coloco o Guga, que pontuou até mais baixo que isso.
E muito embora eu esteja fugindo um pouco do confronto Atlético e Flamengo. E finalmente Gabriel, que tem um confronto aqui com Nathan Silva. Acho que todos os dois têm potencial muito bom de valorizar. Gabriel tem uma média de 7 pontos. Se ele fizer 7 pontos, a gente valoriza quase 2 cartoletas. E Nathan Silva, mesmo que não mantenha o saldo de gol, a gente passa de uma cartoleta. Fazendo uns 2 desarmes ou 3, a gente chega, e ele sempre faz, quase sempre, a gente chega nas 2 cartoletas também com Nathan Silva. E finalmente o nosso técnico, que vai ser Wagner Mancini, fez uma pontuação muito baixa nessa última rodada. Mas concordo que é um confronto complicado contra o Palmeiras. Muito embora, tirando Corinthians e Chapecoense, que jogam na quinta-feira, não tem confronto fácil nessa rodada atual. O banco de reserva deu para ficar bem satisfeito. Ele está muito com o time do Sport. Mas é porque esses jogadores, e olha que eles não estão como titulares, eu não estou enchendo um time com titulares do Sport, mas o seguinte, considerei Everton no time de cima, considerei José Wellison. José Wellison, ele vem com uma média básica muito maior do que esse menos 0,5. Acredito num potencial de valorização bom. E Mikael, que é um centroavante que finaliza bastante. Ou seja, meio que eu garanto qualquer mudança que venha a ter aqui nesses jogadores titulares. Ok? Deixa eu mostrar o time aqui final no campinho. Está aqui ele, custou o Everton, o goleiro, e custou 106 cartoletas. Na outra equipe, que não é, repito, melhor nem pior do que essa, é só aqueles casos em que a gente deixa para que o fator sorte decida quem vai valorizar mais. Por lá, nós faremos 5 substituições, mas com potencial de valorização muito próximo entre eles. Agora, antes, eu quero convidar vocês, caso não sejam inscritos, se inscreve no canal, que isso nos ajuda a levar esse e outros conteúdos cada vez a mais pessoas. Conto com essa colaboração. Aqui no Vitória Extra, e eu vou tentar diminuir um pouquinho todos os confrontos que eu falei anteriormente, eu vou trocar Gabriel do Flamengo por Dudu do Palmeiras, que está nos devendo uma boa pontuação, mas tem potencial. Mas o principal motivo é que, já que eu estou confrontando Gabriel, estava confrontando com o Nathan Silva, e vou trocar aqui nesse time Reinaldo por Guga do Atlético, aí eu preferi fazer essas mudanças para não ficar com 2 confrontos simultâneos. Então, Guga em nosso time. A terceira mudança, eu vou tirar aqui Mancini. O Grêmio ainda está na zona de rebaixamento, isso gera nervosismo no time. Eu vou trocar ele por Rogério Ceni do São Paulo. Muito embora seja um jogo igualmente difícil contra o Inter. Na vaga de David Braz do Fluminense, a gente vai colocar do Sport Sabino. Procurando Sabino. Acho que tem um bom potencial. Você vê que eu enchi o banco de reserva, mas no time titular não coloquei praticamente ninguém do Sport. E aqui eu vou fazer isso, porque Sabino vem desvalorizado, e aí eu posso colocar David Braz na reserva. Porque aquele outro zagueiro que eu coloquei do Sport, ele não deve ir para o jogo, ele estava como nulo. Eu só coloquei ele, acho que é Pedro Henrique o nome, porque eventualmente ele entra durante a partida. Então, para não ficar sem reserva, colocamos ele. Mas aqui, na vaga de Sabino, deixa eu até fazer logo essa substituição, na reserva dele, a gente coloca o David Braz do Fluminense, que tem ótimo potencial. Vai que ele não joga, e aí eu fico com um time incompleto. E o Sport talvez mantenha esse saldo de gol contra o Atlético Goianiense. A última mudança vai ser aqui Ederson, e na vaga dele a gente vai colocar esse jogador que não está assim numa fase tão interessante, mas sempre tem um potencial bastante alto. E o jogo é muito favorável. Eu falo de Renato Augusto do Corinthians.
fez 0,4. Então, confirmando ele no time. A faixa de capitão não tem importância nenhuma. Eu vou colocar aqui no próprio Renato Augusto do Corinthians. Conferindo o time. Vamos ver ele aqui, está aqui, nosso time. O goleiro, novamente, o Everton. E custou até um pouquinho mais barato, já que a gente trocou o Gabriel. Ficou por 104 cartoletas. O banco de reserva, poucas alterações, só aquela mesmo do zagueiro. E agora vamos partir para a torcida no final de semana. Beleza? Se gostou, gente, deixa um like, que isso nos motiva a estar sempre produzindo material. Forte abraço e uma boa rodada para todos nós.